Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão climática para os próximos meses para todo o Brasil, mas é claro, com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Tudo isso através dos nossos mapas e também dos gráficos para os próximos 180 dias de chuva e também de temperatura. Mas antes da previsão, vamos falar a respeito de água disponível no solo, começando pelas condições atuais, o que choveu nesses últimos dias e no último mês também. O mês de agosto teve a chuva acima da média entre Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul não deixou de chover, mas não atingiu a média histórica. E o que chama a atenção é que, especialmente a última semana do mês de agosto, foi marcada por episódios de chuva que se espalharam pelo interior do Brasil. Em algumas áreas aqui do centro do país, não chovia há mais de 100 dias e tivemos já as primeiras pancadas de chuva e de forma antecipada, como havíamos previsto quando já o El Niño sinalizava aí os seus efeitos para os próximos meses, principalmente agora no segundo semestre. Lembrando que o El Niño costuma adiantar a chuva da primavera. Esta não é a consolidação da chuva. Ainda aos pouquinhos é que ela vai acontecer no interior do Brasil. E o que chama atenção neste início de setembro é a chuvarada que já atingiu o Rio Grande do Sul. Tivemos volumes extraordinários nesses primeiros 10 dias do mês. Só para vocês terem ideia, no noroeste do Rio Grande do Sul, o volume já chega perto de 400 milímetros. E isso corresponde a praticamente mais do que o dobro da média histórica para o mês inteiro de setembro. E claro que com tanta chuva assim, que inclusive já ultrapassou a média histórica no Rio Grande do Sul, temos altos índices de água disponível no solo e até mesmo solo encharcado em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul. Nesses próximos dias, a umidade vai diminuir um pouco, o que não é nada preocupante, sendo que a gente tem aqui altos índices de água no solo. Em contrapartida, mesmo com aquela chuvinha do final de agosto, isso nem chegou perto de molhar o solo aqui na região central do Brasil. Não foi o suficiente para aumentar o índice de água disponível no solo. Então, a gente continua com o solo seco e especialmente aqui na região do Triângulo Mineiro. Indicadores de clima, o principal deles, o El Niño, que ele já está vigente, já ganhou força e deve ganhar ainda mais força. De acordo aqui com o nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, dá para ver claramente a presença do El Niño com essa água mais quente aqui na linha do Equador. E aqui na porção central desse Pacífico, o El Niño, a anomalia, já atinge 1,6, ou seja, já é um limiar para um El Niño de forte intensidade. Aqui do lado direito temos o nosso aquário, dá para ver em profundidade que ainda tem água quente, que vai emergir e manter esse aquecimento. De acordo com o NOAA, o El Niño segue vigente pelo menos até o outono de 2024. Agora ganhando cada vez mais intensidade, ele já é considerado um El Niño de forte intensidade e ele vai atingir o seu auge, o seu pico entre outubro e novembro praticamente. Não vai ser um super El Niño como aconteceu lá em 2015, 2016, mas vai ser um El Niño aí de forte intensidade e ele atinge o seu auge entre outubro e novembro, que é quando vamos sentir de maneira muito evidente os efeitos do fenômeno. Quanto mais forte ele for, mais a gente sente os seus efeitos. Bom, e quais serão eles? Quais são os desafios agora com esse El Niño? Em anos de El Niño, em média, chove mais no sul, menos no norte e no nordeste, sudeste, centro-oeste, oeste da Amazônia, tem a chuva mais pontual e mais calor do que o normal. Preparem-se para uma primavera e um verão de bastante calor, especialmente nestas regiões. Para o agro, quais são os desafios? Irregularidade da chuva para o sudeste e centro-oeste. Irregularidade não significa ausência, muito pelo contrário. A gente vai ver nos mapas a seguir que tem previsão até de chuva acima da média em alguns momentos. Mas a questão é a qualidade dessa chuva. Como ela vai acontecer? E na maioria das vezes ela virá na forma de pancadas. E pancadas localizadas, ou seja, chove num canto, não chove em outro, chove em um talhão de sua fazenda, não chove em outro, ou seja, muitas vezes essa chuva será mal distribuída. Dificilmente veremos uma chuva acontecer de forma abrangente. Bom, e se por um lado o El Niño costuma adiantar a chuva da primavera, como a gente viu agora, alguns episódios de chuva, ainda que de forma localizada para o centro do Brasil,
Historicamente, atenção, porque é historicamente, tá? Os modelos de previsão ainda não mostram isso de maneira muito clara, mas historicamente o El Niño costuma cortar mais cedo a chuva do centro-oeste, do sudeste e até mesmo de algumas áreas mais ao norte do Brasil. Ele costuma cortar mais cedo a chuva de verão nestas regiões. Para o Matopiba, não deixa de chover, mas dificilmente atinge a média histórica. E para o sul do Brasil, o grande desafio vai ser o excesso de chuva e também o alto risco para granizo, porque muitas vezes essa chuva vem na forma de tempestades, com ventania, descargas elétricas e um alto risco para granizo. E um volume ainda elevadíssimo para os próximos dias, semanas e até meses, mesmo depois de tudo o que já choveu no Rio Grande do Sul. E claro que quanto mais umidade, maior é o risco para o surgimento de pragas e principalmente doenças fúngicas. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva. Tem previsão de chuva forte agora ao longo desta semana, ultrapassa a média histórica no Rio Grande do Sul. E para o Triângulo Mineiro, mais nebulosidade do que chuva por enquanto. De 19 a 25 de setembro, chuva mais forte de novo para a região sul do Brasil. A chuva desta semana vai acontecer da seguinte maneira: chove forte até a quarta-feira, na quinta-feira começa a diminuir. Na sexta-feira, diminui a chuva, diminui a temperatura, o fim de semana vai ser de tempo firme e aí no começo da semana que vem, chuva de novo, como a gente vê aqui por esse mapa, e que vai ultrapassar a média histórica. Triângulo Mineiro dificilmente chove e isso até de certa forma acaba favorecendo a maturação e a colheita de lavouras como as de milho, de feijão e de cana-de-açúcar. Um pouquinho mais adiante, já encerrando o mês aqui de setembro, só para a gente ver de forma detalhada como vai correr agora esse novo mês, depois de tanta chuva no sul do Brasil. De 26 de setembro até o comecinho de outubro, chuva forte de novo na região sul, mas vejam que a umidade já começa a se espalhar um pouquinho mais aqui pela região sudeste do Brasil. De qualquer forma, ainda vai ser uma chuva localizada e que, de certa forma, ainda favorece os trabalhos em campo. Agora vamos à previsão de chuva para os próximos meses. Bom, só para fechar aqui o mês de setembro, ele vai ser de chuva acima da média na região sul do Brasil e abaixo da média no centro e norte do país, claramente efeitos do El Niño. E isso, de certa forma, essa chuva em excesso aqui nas áreas mais ao sul do Brasil, sobretudo aqui no interior do Rio Grande do Sul, pode afetar sim o plantio do milho, primeira safra agora no interior do Rio Grande do Sul. E também acaba afetando, é claro, as lavouras de trigo, dependendo da fase que estiver essa lavoura, as que estão mais adiantadas, principalmente, acabam sendo prejudicadas por esse excesso de chuva. Assim como aconteceu nos últimos dias, houve acamamento de algumas lavouras por causa do vento e da chuvarada. E ainda tem mais água para cair e com ventania também. Em outubro, mais um mês claramente sob os efeitos do El Niño, com chuva acima da média para as áreas mais ao sul do Brasil e abaixo da média nas áreas mais ao norte do país. Novembro também vai ser um mês claramente sob os efeitos do El Niño. Lembrando, como eu falei, entre outubro e novembro teremos o pico do El Niño. Ele vai atingir o seu auge. Então, a gente pode sentir de maneira mais forte os efeitos do fenômeno. E de que forma? Chuva acima da média para as áreas mais ao sul do Brasil, abaixo da média para as áreas mais ao norte do país. Atenção com o risco de tempestades para o interior da região sul, isso permanece. Risco de trovoadas, ventania, granizo, além do elevadíssimo volume que está previsto de chuva. E esse excesso de chuva acaba impactando na colheita do trigo nesse momento aqui, a partir do mês de novembro, na região do Sicredi, em Ibiraiaras. O mês de dezembro também vai ser sob o efeito do El Niño, mais um mês com chuva acima da média para as áreas mais ao sul do Brasil, abaixo da média para as áreas mais ao norte do país. Para o Triângulo Mineiro não deixa de chover, praticamente dentro da média, alguns lugares um pouquinho abaixo, outros um pouquinho acima. É aquela chuva que pode atingir a média histórica, mas ela poderá ser mal distribuída, uma chuva pontual. E o que chama atenção novamente é a chuvarada que está prevista para o interior da região sul do Brasil, pegando inclusive interior do Rio Grande do Sul. Atenção, porque novamente o excesso de chuva pode trazer aí algumas dificuldades para a colheita do trigo na região de Ibiraiaras. Em janeiro, o El Niño começa a perder um pouco a força, mas ele ainda vai manter a chuva acima da média no interior da região sul do Brasil. Só que como ele perde um pouco a força, ele acaba permitindo que outras variáveis acabem atuando no Brasil. Por isso que retorna essa condição de chuva aqui, ó, entre sul da Bahia,
Minas, Goiás, Mato Grosso, ficando acima da média nestas regiões. Então, a gente espera aí por grandes acumulados nestas áreas. E o Triângulo Mineiro está embebido aqui nesta área de chuva acima da média para o mês de janeiro. Já sul de Minas, aqui leste de São Paulo, leste de Santa Catarina e Paraná, a chuva não deve atingir a média histórica, ou seja, ocorre aqui praticamente uma quebra, né, naquele padrão clássico de chuva acima para o sul e abaixo para as áreas mais ao norte, ou seja, ainda teremos o El Ninho, inclusive protegendo aí o Rio Grande do Sul de alguma seca, né, que normalmente costuma acontecer no mês de janeiro. Para o próximo mês de janeiro, a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Primeiro, que já vai ter chovido bastante antes desse mês de janeiro, e outra que a gente vai ter um El Ninho que, ainda que ele perca a sua intensidade, ele deve proteger o Rio Grande do Sul, até trazendo uma chuva acima da média. Bom, para fevereiro, também há uma quebra aqui no padrão de chuva, e aqui de maneira mais clara, ou seja, o El Ninho um pouquinho mais fraco, ele não deixa de existir, tá? Mas ele fica um pouquinho mais fraco, e isso permite aí a quebra no padrão de chuva. Ela não atinge a média histórica no sul do Brasil, mas olha, não deixa de chover, tá vendo? No mês de fevereiro. E ela fica acima da média nessa região aqui, entre Minas, Bahia, Goiás e o estado de Mato Grosso. E abaixo da média só no extremo mais ao norte do Brasil. Lembrando que essa é uma previsão mais estendida, isso pode mudar um pouquinho nas próximas atualizações do modelo mensal, mas de qualquer forma, de acordo com o que a gente vem observando no comportamento dos modelos de previsão, o El Ninho ele deve sim perder a sua força, não desaparecer, mas perder um pouquinho a sua intensidade no começo do próximo ano, o que pode resultar aí numa quebra no padrão de distribuição da chuva, que seria clássico de El Ninho. Para o mês de março, que também é uma previsão mais estendida, mas ele retorna aí com um padrão de El Ninho, ou seja, com chuva acima da média para o Rio Grande do Sul, e há uma quebra aqui da chuva para a região central do país, especialmente aqui para o Triângulo Mineiro. Ainda não dá para a gente dizer que isso é um efeito do El Ninho, trazendo um período seco mais cedo, mas é um alerta, a gente já fica em alerta aqui para essa região aqui do Brasil, especialmente interior da região sudeste, porque, como eu disse, historicamente, ainda não dá para a gente seguir esse modelo, tá? Porque ele é mais estendido, mas historicamente o El Ninho costuma cortar mais cedo a chuva de verão no sudeste do Brasil. Bom, agora vamos à tendência de chuva e temperatura para os próximos 180 dias, começando pela região de Antônio Prado. Tem muita água para cair nessas próximas semanas, até o fim do ano, olha só. Aqui a gente tem setembro, outubro e novembro, olha, até novembro praticamente a frequência de chuva é bastante elevada, os volumes são bastante expressivos, olha só, aqui é a linha de 20 milímetros, tá? Não dá para a gente levar ao pé da letra, mas sem dúvida dá para a gente apostar sim em meses com grandes acumulados de chuva e até com problemas por conta do excesso de chuva, né? Dificuldades nas lavouras por conta disso. A partir de dezembro, aí janeiro, fevereiro, não deixa de chover, mas a gente já começa a enxergar algumas janelas de tempo mais firme. Quanto à temperatura, a gente observa até que, principalmente no decorrer final aqui de setembro, até meados aqui do mês de novembro, por conta da grande frequência de chuva, até a temperatura máxima não consegue subir tanto, tá? E risco de geada? Praticamente não tem mais. Na sexta-feira agora a temperatura pode cair um pouco, pode até dar uma geada, mas depois disso praticamente acabou o risco aí para uma queda mais acentuada na temperatura. Bom, agora vamos ao Triângulo Mineiro, Conceição das Alagoas. Olha a chuva ganhando força, especialmente a partir do fim do ano. Temos sim previsão para alguns episódios de chuva, mas a chuva agrícola, ela se consolida mesmo, especialmente a partir do mês de dezembro. Não que não deva acontecer alguma chuva agrícola até lá, vai acontecer, só que como eu falei, muitas vezes essa chuva vai ser mal distribuída, bem pontual. Ela fica mais encorpada realmente a partir do fim do ano. E quanto à temperatura, o calor continua, não tem jeito, durante as tardes a temperatura sobe com muita facilidade, estamos com uma primavera chegando aí e o El Ninho ganhando força, então essa combinação vai fazer com que a temperatura suba com muita facilidade. Então calor garantido durante as tardes, tá? E a chuva, como eu falei, ficando mais encorpada, especialmente aqui a partir do mês de dezembro. Até lá não deve deixar de chover,
mas aí é uma chuva mais localizada. E quando chegar aí essa chuva um pouco mais encorpada, o calor pode diminuir levemente, tá? Em alguns momentos a temperatura não fica tão elevada quanto na primavera. De qualquer forma, na maioria das vezes é sol pela manhã, calor à tarde e chuva, principalmente entre as tardes e as noites. Agora um resumo para os demais municípios, começando pela região do Sicredi em Ibiraiaras. Então, para esses próximos 10 dias aí, um volume em torno de 40 a 50 milímetros na maioria dos municípios. Não é uma chuva comparável a tudo que já choveu nessa região, mas neste momento, né, a situação que se encontra o Rio Grande do Sul, qualquer chuva que caia neste momento pode agravar ainda mais os problemas que infelizmente foram causados aí por tanta chuva nesses últimos dias. Eu espero que as próximas chuvas venham com mais calma e que só tragam benefícios, principalmente, claro, para todos do Rio Grande do Sul e para os produtores rurais. E como eu falei, risco de geada, existe uma pequena possibilidade aí de geada fraca na sexta-feira, depois disso diminui muito a possibilidade de uma queda mais acentuada na temperatura. Para o Triângulo Mineiro, só chuva localizada. Lá em Tapira que tem aí uma possibilidade de alguma chuva agrícola, mas é algo muito pontual, passageiro, ainda não vem para ficar. Mais nebulosidade do que chuva e isso, de certa forma, acaba favorecendo os trabalhos em campo. Temperatura, o calorão continua por enquanto durante as tardes e sem a menor possibilidade de gear. Por hoje é só, espero que todos tenham uma excelente semana e até a próxima.